aqui uma questão de curva de nível, né? Nós temos ali a função 2x² mais 4y² e k, que são as curvas 0, 2 e 4, certo? Então, vamos começar então. 2, para fazer a primeira curva, é 0, então 2x² mais 4y² igual a 0. Nós sabemos aí pelas regrinhas das cônicas, né, as equações gerais das cônicas, que coeficiente com números aqui, né, então nós podemos resultar numa elipse, né, ou numa hipérbole, ou, né, a gente sabe também pelo sinal que aqui não tem possibilidade de ser hipérbole, porque hipérbole tem que ter um dos eixos negativo, né? E a circunferência também, que é outra cônica, ela tem que ter aqui coeficientes iguais a 1 e ali um número diferente de 1, né? Ou o próprio zero, tá? Então, é isso que a gente tem como as características e as equações gerais. Então, depois de retomar isso, a gente tem ali uma curva igual a 0, tendo o coeficiente sendo o x e o y positivo. Isso é uma elipse, né? Só que zero, raio zero para os dois eixos, tá? A gente tem zero aqui, e esse zero não vai poder ser descrito como 1, e para ter um raio em cada eixo. Então, toda elipse e circunferência igualadas a zero, a gente tem o ponto de origem 0, 0. Então, vamos desenhar agora, vamos descrever agora a segunda curva para depois poder desenhar. 2x² mais 4y² igual a 2, né? Então, aqui sendo 2, na equação geral da elipse, nós precisamos ficar com 1. Então, eu, né, vou precisar dividir tudo por 2, tá? É obrigatório fazer isso. Então, eu tenho toda a equação dividida por 2. De maneira nenhuma a gente pode realizar uma divisão só com uma parte da equação. Eu tenho que, né, realizar com a equação inteira. Então, 2 dividido por 2 fica só o x². 2 dividido pelo 4, eu vou ficar com 1/2, tá? E aí, lembrar desse 1/2 é o seguinte, ó. Se a gente fizesse 4 dividido pelo 2, ia ficar 2 aqui em cima, né? Como coeficiente do y. O y pode ter uma fração lá embaixo para a gente conseguir descrever a equação geral da elipse e não um coeficiente multiplicando aqui na frente. Porque a fração aqui, a gente vai extrair a raiz e vai descobrir o raio. Agora, o coeficiente na equação geral da elipse, sempre 1, certo? Aqui no numerador desta fração que a gente vai ter. Então, o nosso objetivo é deixar 1 aqui para poder encontrar facilmente o raio. Se a gente deixar 2, o nosso raio é 1 e vai ficar uma elipse errada, certo? Então, cuidado com isso. E aqui, 2 dividido por 2, 1. Então, aqui embaixo do x é como se tivesse um coeficiente 1, né? Um número 1. Então, seria a raiz de 1, que é igual a 1. Então, lembrar que o número que tiver no denominador dos eixos sempre é raiz dele, tá? Não pode ser ele direto. E aqui, por sua vez, raiz de 1/2, que é igual a 1/4. Então, esse é o raio da elipse para y, e esse é o raio da elipse para o x, né? Porque elipse, o raio de x é diferente do raio de y, certo? E aí, a gente, claro, vai marcar os pontinhos depois e vai ver essa elipse. Elipse, né, é aquela mais achatadinha. A gente tem que lembrar que um dos polos, ela é mais... O raio dela é menor, então fica aquele, né, achatamento. Agora, nós precisamos fazer a última curva, que é a curva 4. Então, 2x² mais 4y² igual a 4. Vamos também, da mesma forma, para a equação geral, né? Ficar condizente, tem que dividir por 4 para obtermos 1 aqui. Então, toda a equação por 4. 2x² por 4, 4y² por 4, 4 por 4, que é 1. 4 dividido por 2, ó, novamente, fica 2 no denominador do x, que vai direcionar o cálculo do raio de x. 4 por 4, 1. Então, sobra só o y².
igual a 1, tá? Então, raio de x, raiz de 2. 1,4 aproximadamente. E aqui tem 1 embaixo, né? Então, o raio de y é raiz de 1, que é 1, certo? Então, isso vai ser no y1, tanto, né, em cima como embaixo, 1 e menos 1. E em x, 1,4 menos 1,4 no eixo horizontal, certo? Vamos agora, então, descrever as curvas, tá? Eu até já trouxe o desenho delas aqui para ficar mais fácil de analisar. As curvas nossas, né, elas são, ó, elípticas. Então, o primeiro ponto, que é o 0, 0, era daquela curva K igual a 0. Então, por isso, C, 0. Curva de nível 0, ponto 0, 0. Essa outra elipse aqui, ela veio da curva 2. Só vamos lembrar o que a gente chegou de resultado lá na curva 2. Nós temos raio de y 1/4 e raio de x 1. Então, vamos observar, ó. Y 1/4 e 1/4, x 1 e menos 1, certinho. E aí, né, cruza os pontos formando a elipse. E o último, ó, raio y 1 e o raio x, raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Então, 1 e 1 para y e 1,4 e 1,4 para x. Lembrar que é raio, né, medida da origem até a extremidade. Então, aqui a gente tem negativo, mas é como se fosse módulo, é só a medida que nos interessa. E aí, essa curva aqui mais externa é a curva 4. Finalizamos, então, as curvas de nível.